Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fabiano Pires e quero que você esteja muito à vontade para o nosso estudo sobre famílias. Nós estamos denominando essa série de estudos sobre famílias do reino, porque eu acredito que nós fomos justamente escolhidos por Deus como membros do seu reino nessa terra e nós formamos famílias do reino que estão habitando provisoriamente aqui nessa terra. Eu quero dizer para você que no vídeo anterior nós estudamos um pouquinho sobre Gênesis 1 e agora nós vamos ver um pouquinho sobre Gênesis 2. No Gênesis 1 nós tivemos ali um relato, ainda que superficial, mas ao mesmo tempo total, sobre a criação de Deus. E no Gênesis 2 nós temos um relato mais pormenorizado, pelo menos no âmbito da criação do ser humano. Diz o texto bíblico de Gênesis 2 os detalhes de como foi que Deus projetou a nossa vida e nos colocou aqui nessa terra para que nela nós habitássemos e, evidentemente, para que pudéssemos cumprir com seus propósitos. Quando nós lemos então Gênesis capítulo 2, a primeira informação que nós vamos tirar para nós muito pertinente é o fato de que Deus nos fez. Foi Ele quem nos fez, e a Bíblia diz que o Senhor Deus tomou do pó da terra, formou o ser humano e depois soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso quer dizer claramente que o Senhor Deus tomou como propósito, como projeto específico dele, aliás, nos criar, e evidentemente essa criação, esse projeto criacional tem propósitos específicos que vamos falar aqui ao longo de vários vídeos. Mas o Senhor Deus nos fez do pó da terra, soprou em nós o fôlego de vida, nos colocou para habitar aqui e nos deu, evidentemente, algumas ordens. A primeira lição que nós tiramos sobre esse texto é justamente o fato de que nós não fomos, ou não somos, na verdade, criaturas que passaram por um processo de evolução. É por isso que nós cristãos acreditamos piamente na palavra de Deus, que diz que o Senhor Deus foi quem criou tudo e todos. Então nós não cremos nem na teoria do Big Bang e não cremos também na teoria da evolução, mas nós cremos na teoria da criação. O Senhor Deus foi quem nos fez, o Senhor Deus foi quem fez tudo e todos, e até porque se nós olharmos para todo o intrincado sistema do universo, nós vamos ver que há uma consonância de situações acontecendo permanentemente, que seria impossível que isso viesse a existir apenas por conta de uma explosão que aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, se você pensar sobre as particularidades do nosso corpo humano, seria impossível que toda essa complexidade viesse à existência simplesmente por conta de um processo evolutivo. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui do texto é que nós cremos piamente no processo da criação de Deus para com o ser humano. E repito, Deus tem um projeto da criação e esse projeto tem propósitos definidos que vamos relatar aqui ao longo de todo o nosso processo de estudos. A segunda informação que nós podemos tirar aqui do texto de Gênesis 2 é justamente sobre o local de moradia. Segundo a Bíblia, o Senhor Deus fez toda a terra e nessa terra ele criou um local específico chamado Éden, também denominado por alguns como lugar de delícias ou paraíso. E o Senhor Deus, como amou demais esse projeto seu da criação, que seria o ser humano, ele colocou o ser humano para habitar nesse local chamado paraíso, lugar de delícias ou Éden. Ou seja, Deus se preocupou com os detalhes. E Deus foi tão meticuloso que não apenas colocou o ser humano para habitar num local extraordinário chamado Éden, mas também providenciou para esse ser humano, como eu disse no vídeo anterior também, uma dieta extremamente balanceada. O Senhor Deus providenciou alimentos que seriam produzidos pela própria terra, que supririam o nosso corpo de vitaminas, minerais e uma série de substâncias que nós precisamos justamente para que nós possamos viver e viver bem, viver saudáveis. Então, o Senhor Deus nos coloca no Jardim do Éden e faz isso de uma maneira muito particular para poder não apenas abençoar as nossas vidas como projeto da sua criação, mas também para que nós pudéssemos dar sequência àquilo que ele havia programado já de antemão. Depois, a terceira informação que nós obtemos através da leitura do texto de Gênesis 2 é justamente uma ordem de Deus para com o ser humano, para com o homem. Ele disse que o homem deveria cuidar e cultivar o solo. Evidentemente que essas duas ordens, elas trazem consigo uma série de informações muito preciosas. Dentre elas, se o homem precisava cuidar, ou seja, se o homem precisava guardar a terra, precisava guardar o Éden, precisava guardar o seu local de moradia, é porque existiam alguns perigos, mesmo que ele não soubesse. Então o Senhor Deus já deu essa ordem, cuide e guarde, porque isso é uma preciosidade que eu estou dando para vocês. E se o homem precisava também cultivar essa terra, evidentemente é porque a terra traria consigo seus próprios benefícios. E lembremos que nesse caso específico aqui ainda não existia o pecado, então a terra iria produzir com abundância tudo aquilo que Deus havia programado para que ela produzisse. Mas ele deu essa ordem para o homem, primeiro para cuidar, ou seja, para guardar, mas também para cultivar.
Trazendo isso para o nosso projeto de casamento, já que estamos falando de famílias do reino, família começa com a união de um homem com uma mulher, constituindo o casal, nós temos então aqui uma lição muito preciosa. Se o Senhor Deus mandou que o homem guardasse o seu Éden, nós também não temos que guardar o nosso casamento? Se o Senhor Deus mandou cultivar aquela terra, nós também não temos que cultivar o nosso casamento? Será que não é extremamente necessário que nós venhamos a colocar os nossos esforços para que nós possamos realmente ter um relacionamento cada vez mais saudável, cada vez mais producente, né? Um relacionamento que realmente venha gerar frutos extraordinários para a nossa vida? Como nós costumamos dizer, por que não investirmos no nosso relacionamento a tal ponto de que o nosso Éden se transforme de fato num paraíso, num lugar de delícias, onde nós podemos habitar, nós com o nosso cônjuge e, consequentemente, com a nossa família? São questões que nós precisamos pensar e analisar com muito critério. Depois nós temos também uma outra informação muito pertinente no texto de Gênesis 2, que é a questão do que o homem poderia comer. Segundo o texto da Bíblia, o homem tinha liberdade de comer daquilo que a terra produzia. Ele podia comer qualquer coisa, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a instrução para não comer dessa árvore, disse por que o homem não deveria comer, mas infelizmente foi justamente nesse particular que o homem pecou, foi justamente nesse particular que o homem errou. E aí fica sempre aquela pergunta, não é? Por que as pessoas gostam tanto do proibido? Por que as pessoas gostam tanto de infligir leis? Por que as pessoas gostam tanto de ultrapassar os sinais vermelhos? Por que as pessoas gostam tanto de ultrapassar os limites que são impostos? Evidentemente que se Deus disse para o homem que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, existiam razões específicas e ele falou sobre essas razões. Mas infelizmente o homem resolveu pecar, ele resolveu desobedecer e evidentemente a desobediência veio primeiro com Eva, depois Adão foi conivente com o erro dela e acabou errando da mesma forma. E isso trouxe uma série de problemas, tanto para eles à época quanto para nós até hoje. E a pergunta que fica assim de maneira muito clássica, voltada para a questão de casamento, é por que nós sabemos aquilo que é o certo para nós praticarmos dentro da relação marido e mulher, nós praticamos o errado? Porque sabemos quais são os limites e queremos transpor esses limites? Porque nós sabemos aquilo que realmente vai nos trazer benefício, mas acabamos trilhando um caminho que nos traz prejuízos? São questões que nós precisamos pensar, são questões que nós precisamos analisar. São questões que nós precisamos ponderar para que nós mudemos não só a nossa mentalidade, mas evidentemente as nossas ações. Uma outra informação muito bacana que nós tiramos de Gênesis capítulo 2 é que o Senhor Deus criou o ser humano, evidentemente começando com o homem, diz o texto bíblico que ele criou o homem da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, depois ele extrai desse homem uma costela, leva para algum lugar, que a Bíblia não menciona qual foi, e Deus então faz uma mulher e traz de volta para o homem e os casa. Mas o mais interessante do texto é dizer que o Senhor Deus fez a afirmação, não é bom que o homem esteja só, não é? Então essa afirmação de que não é bom que o homem esteja só, foi uma afirmação feita pelo próprio Deus, foi feita pelo próprio Criador. E o Criador sabe daquilo que ele está falando, né? Então se ele disse que o homem não deveria ficar só, ele então providenciou uma companheira para esse homem. E aqui nós então caminhamos mais uma vez naquela direção de vídeos que já gravamos e outros tantos que vamos gravar permanentemente, porque nós estamos falando sobre famílias do reino baseados na Bíblia, e a Bíblia traz princípios. Dentre esses princípios, no aspecto da família e do casamento, está o princípio da heterossexualidade e da monogamia. E esses princípios são defendidos por Deus desde aquele momento e até hoje, e nós que acreditamos na Bíblia também vamos defender esses princípios sempre. O Senhor Deus então faz uma companheira para o homem, os casa e os coloca então para habitar no Éden. Olha que coisa mais interessante, não é? Foi projeto de Deus, foi um propósito específico de Deus dar essa mulher para esse homem. Então Deus gasta tempo fazendo essa mulher e traz essa mulher de volta para que os dois possam se unir. Ou seja, na verdade, quando Deus tira a costela, faz a mulher e traz de volta para o homem e os une pelo casamento, o Senhor Deus está dizendo com isso que a relação dos dois deveria ser uma relação completa, principalmente de completa entrega, e uma relação de interdependência, o homem dependendo da mulher e da esposa. E essa relação, quando levada de maneira muito séria, consequentemente, no bom aspecto da expressão, vai trazer benefícios para ambos, ou seja, para marido e para mulher. É muito bacana que o projeto chamado casamento não é uma ordem de Deus, não é um mandamento, casa quem quer, mas que o projeto é divino é porque foi Deus quem fez. Depois disso, nós também temos uma outra informação muito bacana dentro de Gênesis capítulo 2, é que o Senhor Deus, antes inclusive de ter feito a mulher para dar ao homem, o Senhor Deus deu a ele uma tarefa que nós chamamos de taxonomia. O homem foi a primeira pessoa que deu nome às classes de animais que nós conhecemos.
Então o homem foi colocado por Deus ali no Éden, foi dando nome às classes de animais e para cada animal macho havia uma fêmea. E ele percebeu que para ele, como ser humano racional, criado à imagem e semelhança de Deus, inclusive um ser que desfrutava de comunhão permanente com o seu Criador, não tinha uma da sua mesma espécie. Então nós temos primeiro uma fala de Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só, então Deus percebeu isso, mas ao mesmo tempo ele queria mostrar para o homem, ou seja, que o homem tivesse essa mesma percepção. E é por isso que o Senhor Deus dá primeiro a ele essa tarefa de dar nome aos animais, para que ele percebesse que para cada macho havia uma fêmea. E para ele que era o macho, para ele que era o alfa, dentro da sua criação, ou seja, dentro da sua espécie, não havia uma igual a ele. E o Senhor Deus então faz a mulher, repito, e traz e dá para esse homem de presente e os casa. Na verdade, esse relacionamento marido e mulher foi justamente um relacionamento que Deus projetou para ser completo, ambos completando um ao outro, ambos dependendo um do outro, ambos ajudando um ao outro, né? Tanto é que nós vamos ver depois lá no capítulo 5 de Gênesis, muito especificamente o Senhor Deus mencionando que ele chamou o homem e mulher de homem, ou seja, os dois são humanos, os dois têm o mesmo valor diante do Senhor. Mas esse valor precisa ser muito bem colocado dentro das suas premissas, principalmente numa sociedade machista, que é a sociedade que nós vivemos hoje, não é? Então, essa instituição divina, ela tem propósitos específicos. Um deles, evidentemente, é que nós possamos ter relações íntimos sexuais. E essas relações são para, dentre tantas coisas, gerar descendência à nossa espécie, mas também essas relações geram uma completude, satisfazendo nossas necessidades físicas e emocionais. Além disso, também é uma relação completa, é uma relação que demonstra realmente a completa intimidade e entrega de um homem para sua mulher e vice-versa. Uma outra informação bacana de Gênesis 2 é justamente uma ordem de Deus dizendo que o homem deveria deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Inclusive, o texto vai dizer para nós que é por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Qual a razão? A razão de Deus querer que o homem realmente viva com a sua mulher, claro, para aqueles que vão se casar, e eles vivam de modo cada vez mais maduro e completo um com o outro, né? Numa entrega completa. Deus, inclusive, estava instituindo um padrão, ou seja, o homem deixa pai e mãe. Em que sentido? Deixar pai e mãe no ambiente geográfico, deixar pai e mãe no ambiente emocional, espiritual, financeiro. Ou seja, marido e mulher precisam entender que a partir do momento que eles optam pelo casamento, eles precisam cortar os cordões umbilicais, porque a partir daí eles vão construir uma história que seja apenas dos dois e tão somente. Ninguém pode ficar enfiando a colher nesse meio, não é? Os dois então deveriam deixar pai e mãe, se unindo para serem uma só carne, não é? E ser uma só carne é ser uma só carne em todos os aspectos da vida, não é apenas do âmbito do projeto sexual, mas em todos os aspectos da vida. Porque sem essa entrega total, evidentemente as chances são muito menores de ter sucesso esse relacionamento. Além disso, também é visível que Deus defende um outro princípio logo no Gênesis, que é o princípio da virgindade. A ideia de Deus é que o homem e a mulher se entreguem um ao outro enquanto eles são casados e não que fiquem pulando de galho em galho, fazendo aí algumas experiências como na nossa sociedade é muito normal hoje, e depois, no momento oportuno, nós vamos gravar um vídeo só especificamente sobre isso, tá bom? Mas aí defende-se então, Deus defende o seu princípio, né? E esse princípio é o princípio da virgindade, quando o homem e a mulher se conhecem dentro do relacionamento marido e esposa. E uma última informação muito bacana que está aqui no texto de Gênesis 2 é que os dois estavam nus e não sentiam vergonha, ou seja, eles não tinham vergonha de si próprios, né, individualmente, o Adão com Adão e a Eva com a Eva, mas eles também não sentiam vergonha um do outro. O Adão não tinha vergonha da Eva e a Eva não tinha vergonha do Adão. Num relacionamento matrimonial, isso quer dizer que nossa entrega tem que ser de uma tal monta que nós vamos desnudar a nossa vida diante da outra pessoa, nós vamos nos entregar de maneira muito completa. E o relacionamento matrimonial tem que ser assim, né? Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, deixar que qualquer circunstância atrapalhe o nosso relacionamento a ponto de que não haja esse desnudamento. Até porque nesse desnudamento, nessa entrega total, nessa abertura total de vida, é que nós vamos conhecer a outra pessoa e a cada dia afirmar mais aquilo que nós dizemos publicamente, que nós amamos essa pessoa. Que nós possamos aprender que o casamento é uma instituição divina, casa quem quer, mas quando você casa você tem responsabilidades e Deus vai exigir todas essas responsabilidades de nós no nosso dia a dia e depois haverá um dia de prestação de contas que nós possamos então dar valor a esse relacionamento chamado casamento, porque Deus dá muito valor àquilo que Ele fez. Se foi Ele que criou, tem valor e nós temos que dar valor a isso também, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.